Queridos irmãos e irmãs, quinta semana da Páscoa, e vamos caminhando, fazendo este bonito trajeto com Cristo ressuscitado em nossas vidas. Primeira coisa que deve ficar extremamente claro para nós cristãos: todos, absolutamente todos, têm lugar na igreja de Cristo. Esta foi a briga na primeira leitura, porque algumas pessoas, alguns judeus que se achavam melhores do que os outros, queriam privar aquele outro povo do pão, das coisas mais básicas da vida do ser humano. Precisamos cuidar para que também nós não sejamos este povo hebreu, que só porque tantas vezes estivemos aqui no banco dessa igreja, só porque tantas vezes rezamos incessantemente o nosso terço, as nossas orações, não caiamos no risco de nos acharmos melhores, ou não caiamos no risco de achar que somente nós somos chamados por Deus, ou achar que somente nós somos aquelas pessoas que têm direito de estar e beber daquilo que Deus tem a nos oferecer. Deus se oferece por todos, e todos, absolutamente todos, têm a graça de ir ao seu encontro. Como dizia Paulo também em outra passagem, agora já não importa mais se somos gregos ou judeus, não importa mais se somos homens ou mulheres, não importa mais a nossa raça, não importa mais a nossa cor. Cristo salvou a todos e por todos Ele se entrega. Então quem somos nós para querer achar melhor do que o outro? Talvez aqueles que se acham os melhores são os primeiros a cair, porque Cristo veio para os pecadores, para os fracos, para os humildes, não veio para os grandes. Como também encontramos em outra passagem, Cristo, Deus, se revelou aos pequenos, aos humildes, para derrubar do trono os grandes e poderosos. Todos nós temos lugar na igreja. Não importa se somos crianças, idosos, mulheres, casais, união especial, todos nós temos lugar na igreja. Só basta que abramos o nosso coração e procuremos onde, em que lugar, qual pastoral, qual vida de igreja Deus me chama e me proporciona. Se sou criança, tenho a catequese que me chama a entrar no mistério da igreja e de Deus. Se sou criança, sou chamado também a ser coroinha, a servir o altar de Cristo. Se sou jovem, adolescente, sou chamado a tantas coisas, aos encontros, às pastorais, a ser acólito, a participar da liturgia. Se sou casado, tenho a pastoral familiar, movimento cristão, tem encontro mundial matrimonial. Se sou de segunda união, também posso ajudar na igreja. Não é porque eu estou de segunda união, não posso me aproximar da comunhão eucarística, que eu não posso rezar pelos outros, que eu não posso ajudar a igreja de Cristo a ser construída aqui na terra. Se eu sou idoso, já não tenho mais tantas forças para ajudar a igreja fisicamente. Tantas formas podemos ajudar, especialmente pela nossa oração, que tantas vezes corre o risco de ser deixada de lado. Tantas vezes achamos que o fazer as coisas fisicamente são muito mais importantes que o rezar, e não é o que vemos na primeira leitura de hoje. No momento em que os apóstolos viram que a oração estava sendo deixada de lado para poder servir os outros, eles escolhem pessoas, escolhem 7 homens para servirem as mesas, para darem o pão àqueles que necessitavam,
e eles se dedicarem totalmente à oração. Repito aquilo que tantas vezes já disse: quando vivemos somente de oferecer pão para os outros, somente servir, mas não rezamos, vivemos só um assistencialismo. Como o Papa também disse, somos uma ONG, mas não somos a construção do reino de Deus. Onde é o nosso lugar dentro da igreja? Aqui Deus me chama, onde posso servir o reino de Deus. Segunda coisa, queridos irmãos e irmãs, e talvez para mim pessoalmente a coisa mais bela da liturgia deste final de semana: todos nós somos uma raça escolhida, fomos escolhidos por Deus. Não foi simplesmente um querer humano, mas Deus olhou para nós. Deus olhou para o nosso coração antes mesmo de nascermos e já havia nos escolhido. Nós somos este povo santo. Nós somos o sacerdócio do reino. Mas padre, então eu posso celebrar a missa porque eu sou sacerdote também? Não. Existem duas formas de viver o sacerdócio. Aquele que é o sacerdócio ministerial, aqueles que foram ordenados, diáconos, padres, bispos, os quais receberam a imposição das mãos sobre a sua cabeça, que agem na pessoa de Cristo. Que aqui no momento do altar, nós ao olhar para estes homens, contemplamos o Cristo, a cabeça da igreja. É por isso que ele não diz na hora na oração eucarística: tomai todos e comei, este aqui é o corpo de Cristo. Não, ele diz: este é o meu corpo. Por isso que na confissão o padre não diz Cristo te absolva, não sei o que, não sei o que. Não, eu te absolvo, porque naquele homem, naquela fraqueza humana, Cristo se faz presente. Este homem é escolhido entre tantos para receber a imposição das mãos e poder, no altar de pedra, no altar da igreja, consagrar o pão, santificar o pão, tornando-o corpo de Cristo. Mas todos nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós batizados, também somos sacerdotes, também somos chamados a sermos o corpo de Cristo no mundo. E se na Santa Missa o Padre, aqui neste altar de pedra, consagra e santifica o pão, nós batizados, todos nós batizados, no altar da vida, somos chamados a consagrar e santificar o povo de Deus. Se aqui o Padre reza pelo povo e santifica o pão, consagra o pão, aí em casa, querido irmão, querida irmã, você é chamado a consagrar e santificar a tua família. Da mesma forma que no confessionário o Padre cura as almas, no teu trabalho você é chamado a curar tantos corações despedaçados. Assim como aqui na igreja, em tantos outros momentos como catequeses, homilias, pregações, o Padre anuncia o reino de Deus. Nós, como batizados, também temos a missão de anunciar o reino de Deus. A missão do leigo não é pouca. Não achem que o padre é melhor só porque ele foi ordenado, só porque ele é padre. Não, pelo contrário, o padre deve ser aquele primeiro que serve. Na verdade, é para isso que a igreja chama o padre. É para isso que Deus chama o homem a ser padre, para servir. Servir e sustentar aqueles que pregam no mundo. Queridos irmãos e irmãs, há muitas pessoas por aí como Filipe do Evangelho. Mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus, mostra-nos a Cristo. Você, cada um de nós,
somos responsáveis para que essas pessoas encontrem com Cristo. Vejam o Cristo, não morto, mas ressuscitado, que nos ama, nos chama a uma vida nova. E por fim, nós somos um povo que caminha. E quem caminha, não caminha de qualquer forma, mas tem uma finalidade, tem um destino, podemos dizer. Mas existem dois destinos. Aqueles que não escolhem, aqueles que não acolhem a palavra, como vemos na segunda leitura, cairão. Terão a pedra como um tropeço, ficarão caídos. Por outro lado, aqueles que acreditam na palavra, aqueles que têm fé em Cristo, têm a sua morada reservada no reino celeste. Como nós temos caminhado? Para onde nós temos nos direcionado? Será que a nossa vida, o nosso sacerdócio comum, a nossa incorporação com Cristo está me levando à queda? Porque eu até sou o corpo de Cristo, mas não creio, não vivo como? Será que estou tropeçando na pedra que é o próprio Cristo e me jogando morro abaixo? Ou será que estou construindo, junto com Deus, a minha morada na eternidade, onde lá contemplarei eternamente a face de Deus? Que nós sejamos anunciadores e que honremos o nosso sacerdócio, porque somos escolhidos por Deus, e aqueles que Deus escolhe, Ele derrama muitas graças e muitas bênçãos, como cantamos no Salmo responsorial. Não deixemos de anunciar o reino, porque se alguma pessoa um dia não contemplar a face de Deus por não conhecê-lo, ou porque não o conheceu direito e por isso não o aceitou, é porque possivelmente, talvez nós não fizemos bem a nossa parte como cristãos. Assim, convido a você a ficar em pé e juntos professarmos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,